Muitos cristãos não conseguem vencer certos vícios, certos problemas na sua vida, simplesmente porque não conseguem fazer uma distinção dos ambientes que lhe favorecem ou que não lhe favorecem espiritualmente. Fique nesse vídeo, é sobre isso que nós iremos falar hoje, ambientes espirituais. Olá, amigos e amigas, eu sou Aldenis Clemente e esse é o nosso canal cristão de conteúdo bíblico, teológico com piedade cristã. Acho que nós devemos concordar que o ambiente acaba influenciando de alguma forma. E também é verdade aquela outra máxima que diz assim, você influencia o ambiente que está. Ou você vai influenciar o ambiente, ou o ambiente vai lhe influenciar. E falando de cristão, o cristão ele tem um comportamento, ele tem uma conduta, ele tem uma forma de ser. Logo, nós saberemos se o cristão está influenciando ou não está influenciando. Uma verdade que não podemos negar é que é indissociável a vida comum material da vida espiritual. Aliás, carregamos o espírito, carregamos a nossa parte imaterial e o veículo disso é o nosso corpo. Então, todos os lugares que estamos recebendo sim influências espirituais. Tudo que se é falado, conversado, visto está nos influenciando também no campo espiritual. Ora, a Bíblia está cheia de exemplos de coisas que começaram comuns, em diálogos, conversas, ambientes, mas que acabaram culminando em quedas, em trágicas realidades que foram vivenciadas pelos personagens bíblicos. A exemplo da própria queda da humanidade, capítulo 3 do Gênesis. Ali é uma conversa, uma sedução, uma proposta, algo que era bom. Existiria ali um resultado excelente para Adão e Eva. E eles caíram nisso. E aquele ambiente permissivo acabou gerando destruição. E falaremos também de Sansão, de Davi, de Salomão. Homens que acabaram cedendo um ambiente permissivo e saíram do exercício de uma vida espiritual e acabaram cedendo a um ambiente de queda. Aliás, deixe nos comentários aqui situações locais que você consegue compreender que não é interessante para um cristão estar. Locais que influenciam negativamente na vida espiritual de um cristão. Gosto muito da expressão que Paulo traz, Colossenses capítulo 1, versículo 13, porque Cristo ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele fala isso à igreja de Colosso. No início de sua carta, ainda desenvolvendo os assuntos que iriam tratar com aquela igreja, mas Paulo está ali querendo trazer para os irmãos uma verdade máxima, algo que era de impacto, algo que deveria realmente trazer alegria para os irmãos, que eles eram salvos, era a igreja eleita de Cristo e um povo que realmente foi transportado do império para o reino. Há três palavras interessantes aqui que devemos dar a devida atenção: o império, o transporte e o reino do Filho do seu amor. Essas três palavras fazem parte do Corpus Paulino. São termos intercambiáveis que Paulo utiliza aqui e acolá quando escreve as suas cartas. O império das trevas diz respeito à jurisdição de Satanás neste mundo, diz respeito às atuações de Satanás, o império dele, os seus servos, os seus súditos. E no mundo, quantos ambientes nós percebemos que ele é dominado por Satanás. O crente não pode negar essa realidade espiritual. Existem ambientes que são dominados por Satanás, que são de destruição, ambientes de lascívia, prostituição, ambientes de imoralidade e tantos outros poderíamos citar. Estes ambientes é ambiente de trevas, é ambiente que nós estamos literalmente no escuro. É como Paulo falou aos gregos naquele dia, né? Vocês estão tateando no escuro. É a nossa realidade espiritual. Todos nós estamos distantes de Deus naturalmente quando nascemos. Conhecemos o pecado e assim ficamos numa imensa treva. Essa treva só pode ser vencida pelo maior feixe de luz do mundo, do sol da justiça de Jesus Cristo, que adentra nesse reino de trevas e nos liberta de lá. Por isso que existe aí uma expressão já pouco utilizada na Bíblia. Existem dois exemplos na Bíblia com essa palavra, o termo grego dela, o transporte. E realmente Cristo nos removeu do império que nós éramos como escravos, impedidos de sair de lá. É válido aquela ilustração compararmos com o que acontece com o povo de Deus no Egito. Era uma força dominadora imensa sobre eles. A não ser pelo braço forte do Senhor, de forma alguma Israel poderia sair dos domínios de Faraó no Egito. Da mesma forma o crente, ele
ele foi transportado pelo esse poder do Evangelho, saiu das trevas, saiu do ambiente permissivo de trevas e foi para o reino do Filho do seu amor. E quer lhe convencer por uma verdade que é o próprio Evangelho. Cristo nos chama para uma nova vida, um novo reino, uma nova maneira de proceder. O reino tem segurança, o reino tem vestes, o reino tem amor, o reino tem cuidado, tem vida, tem sentido, tem futuro, tem herança. O reino que Jesus Cristo nos propõe é um estilo de vida diferente. Não é governado pelos homens, mas governado pelo Rei Jesus Cristo. E este modo de vida é totalmente distinto do modo do mundo. Há tantas comparações na Bíblia, tantas analogias na Bíblia que fortalecem essa tese que o reino de Deus é um chamamento para uma nova vida. Até mesmo o termo igreja, no original, é chamados para fora do sistema mundano. Se o reino tem um modo, se o reino tem expectativas, uma maneira, uma trajetória a ser desenvolvida, os salvos são convidados a viverem uma dinâmica abençoada, rica de benefícios celestiais, na dinâmica do reino de Cristo. De modo que, não que sejamos pessoas aversas à vida, aos relacionamentos, mas que, com muita cautela, o crente ele deve exercer o que Cristo pediu para que ele exercesse neste mundo. Ele ser sal, ele ser luz. Partindo do entendimento de que nós fomos transportados do reino das trevas, voltar é um retrocesso complicadíssimo. E Satanás, o inimigo de nossas almas, ele fará de tudo para que nós saiamos deste ambiente de luz e passamos a conviver com este ambiente contaminado espiritualmente, esse ambiente de trevas. O cristão é convidado a perseverar nos meios de graça que o Senhor concedeu. A sua palavra, a própria comunhão com os irmãos, o louvor a Ele, a oração, o jejum, a vida com Deus. Perseverando nisso, se fortalecendo nisso, ele está avançando como um súdito desse reino. De fato, nós cristãos, nestes últimos tempos, precisamos definitivamente jogar duro com relação à nossa vida espiritual. Esse tempo que estamos vivendo é o tempo de levar uma vida envolvida com tantas coisas em diversos ambientes. Parece que a tônica hoje em dia é de ser flexível, de aceitar todo tipo de coisa, mas para um cristão isso não é verdade. O cristão ele precisa realmente distinguir, avaliar sua vida espiritual, avaliar sua vida com Deus e perceber o que é que está lhe influenciando para as obras das trevas, o que está lhe puxando para uma vida distante de Deus, o que está de fato levando ele a perder o interesse pelas coisas do reino. Se você fizer uma leitura um pouco mais acurada com relação a esses desvios que aconteceram na Bíblia Sagrada, você vai perceber que os filhos de Deus que estão nesse reino, na aliança com Deus, mas que a partir do momento que eles desenvolvem um tipo de flerte, um ceder para as obras das trevas, para o ambiente permissivo do pecado, e isso vem no modo natural. Não tem como realmente dissociar a nossa vida espiritual da nossa vida física, material, comum. Então, a exemplo de Provérbios. Em Provérbios, a todo momento, existe ali um clamor da sabedoria e a tolice a todo momento querendo tragar a vida de um jovem, de um mancebo para os seus vícios, para a sua vida baixa e imoral. Ali em Provérbios está claro a sabedoria, a tolice a todo momento. Então, o cristão ele deve buscar de fato uma vida de sabedoria, uma vida que agrade a Deus em tudo que faça. E negligenciando, fechando os ouvidos, os olhos para as obras tolas do pecado. Só que nesse ínterim de reino de Deus, obras de luz e as obras das trevas, para sermos levados para as obras das trevas, os nossos sentidos precisarão ser embotados. O que quer dizer isso? O embotamento é perder o fio, perder a essência daquilo que somos, que fomos chamados para ser. Então, um súdito, um cristão, quando ele passa a flertar com as obras das trevas, ele vai perdendo a visão, perdendo a audição, perdendo o entendimento, perdendo os sentidos, o prazer em Deus, e ele é tragado por este ambiente de trevas. Então o cristão deve estar atento a todo momento, se reavaliando se ele de fato está crescendo espiritualmente, se tem algum impeditivo na sua vida espiritual. Ele deve estar sempre preocupado em crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Quero deixar para a sua meditação, eu quero recomendar um vídeo aqui nesse canal muito importante sobre essa vida espiritual, esta batalha que é
Porquê das retaliações? Vai aparecer aqui para você. Então clique nesse vídeo. É muito importante você ver este vídeo também, porque vai fortalecer esse entendimento com relação à vida espiritual. Deixe o seu joinha aqui, compartilhe essa mensagem para outras pessoas também. Deus vos abençoe em nome de Jesus.